Serena van der Woodsen sempre foi a estrela mais brilhante do Upper East Side, a garota dourada que todos admiravam. Quem não queria ficar com ela, queria ser ela. Ela sempre teve um carisma natural e um brilho quase etéreo que fazia tudo o que ela fizesse parecer mais interessante. Mas se tem algo que nós sabemos sobre Luz Demais, é que ela sempre projeta sombra. E é exatamente aí que entra o arquétipo da Perséfone. Porque atrás do rosto angelical e do sorriso fácil, Serena sempre foi uma mulher dividida entre dois mundos: o da inocência e o do poder, o da luz e o da escuridão. Perséfone, na mitologia grega, começa sua história sendo uma jovem pura e inocente, super protegida por sua mãe Deméter. Note que Perséfone não foi de nascimento comum. Ela já nasceu deusa, e como uma deusa, ela tinha acesso às melhores oportunidades. Assim como nossa Serena, que não nasceu deusa, mas nasceu riquíssima. No caso de Perséfone, ela desfrutava dessa vida, até o momento em que foi levada contra sua vontade para o submundo, por Hades. E apesar da expectativa de todos, ela não apenas sobreviveu, mas se tornou a rainha absoluta do submundo. E quanto a Serena, ela também começou como uma garota intocada, uma filha super protegida, uma menina dourada, o rosto da feminilidade da donzela. Mas em algum momento da história, tudo mudou. Ela foi arrancada de seu pedestal, mergulhou de cabeça no caos, e quando voltou, já não era mais a mesma. Hoje vamos desvendar como a história de Serena van der Woodsen representa tão bem o arquétipo de Perséfone, mostrando como essa trajetória reflete a jornada entre a inocência e o poder. E se você gosta de conteúdo sobre arquétipos e personagens icônicas, já curte e se inscreve no canal, porque esse vídeo vai fazer você enxergar a Gossip Girl de um jeito completamente novo. Então, quando olhamos o mito de Perséfone, ela começa sua história como uma jovem completamente protegida, vivendo no campo, cercada pela segurança de sua mãe Deméter. O mundo dela era previsível, seguro, quase ingênuo. Mas a vida nunca deixa que a inocência dure para sempre, não é mesmo? E num certo dia, Hades chega e a leva direto para o submundo. Esse momento marca o fim da infância de Perséfone e o começo de sua evolução. E em Gossip Girl, Serena também sempre foi a bela, intocada, desejada, e de repente ela desaparece. Sem avisar ninguém, ela deixa tudo pra trás: família, amigos, romance e até sua melhor amiga Blair. E quando ela retorna, tem algo de diferente nela. Parece que o olhar dela tá mais pesado. Ela tá carregando uma aura de mistério. Algo aconteceu com Serena quando ela estava longe dos holofotes. Algo que a mudou para sempre. Então, assim como Perséfone foi arrancada de sua realidade e obrigada a encarar um mundo sombrio, Serena também teve o seu momento de queda, onde o brilho que ela tinha como imagem pública contrastava demais com os segredos que ela carregava. E quanto mais ela tentou fugir deles, mais eles a perseguiam e a empurravam para baixo. E é interessante pensar que Perséfone foi levada por Hades para um mundo de sombras, aonde, à primeira vista, ela não pertencia. Mas chegando lá, ela descobriu que aquele era o lar dela. E ela sentia tanto que aquele era o lar dela, que ali dentro ela começou a criar simplesmente o paraíso, que para os gregos, claro, se chama Campos Elíseos. Perséfone abraçou o caos e as trevas que estavam ao redor dela e transformou em oportunidade para que a vida florescesse até na morte. E quando nós olhamos para Serena, ela também sempre sentiu uma conexão com o lado sombrio da vida. Ao mesmo tempo em que ela tinha essa natureza pura e angelical, ela também era apaixonada pelo caos, a ponto de que seu passado se tornou repleto de segredos, impulsos autodestrutivos e decisões que desafiam a ideia comum de boa menina, que o mundo construiu ao redor dela. Então, em Gossip Girl, nós conseguimos ver a Serena se jogando em festas, em romances perigosos, em uma série de situações que testam os seus limites. Ela não é uma vítima dos acontecimentos. Muitas vezes, ela é a pessoa que lidera e se joga por
por vontade própria, no abismo. Então pode-se dizer que, assim como Perséfone, Serena é puxada para o submundo, mas também é atraída por ele. Existe uma parte dela que se sente viva quando ela está rodeada de caos, que encontra prazer no perigo e que muitas vezes parece não saber viver no equilíbrio. E as pessoas ao redor dela parecem perceber, mesmo que indiretamente, essa dualidade. A Blair, que é a sua melhor amiga e também a sua maior rival, já falou diversas vezes que a Serena precisava ser salva. E até se você olha os romances da Serena, que ela teve com o Nate, que ela teve com o Dan, eles a enxergavam como algo entre a perfeição e a tragédia, depende da hora. E essa vida caótica faz da Serena não apenas uma garota comum, e sim um mistério, uma tempestade disfarçada de brisa leve. E essa dualidade é um dos maiores traços do arquétipo da Perséfone. O eterno vai e vem entre a primavera e o inverno, entre a necessidade de retornar para sua casa e o desejo pela liberdade. E a Serena incorpora isso perfeitamente. Perséfone, depois de ser raptada, se torna senhora do submundo. E ela não é uma governadora passiva. Ela põe a mão na massa, constrói, cria, governa, com o sentido mais amplo da palavra. Então ela não aceita o papel de vítima do destino. Ela se torna a pessoa que tem controle sobre ele. E eu percebo que a Serena também vai ter esse momento de virada. No começo da série, ela está sempre fugindo, tentando escapar de si mesma, tentando escapar dos erros do passado. Mas, aos poucos, ela começa a assumir um papel mais estratégico. Ela percebe que esse poder, essa influência, esse magnetismo que é tão natural dela, podem e devem ser usados a favor dela. E se nós pararmos para pensar, Perséfone precisou sair de casa e ser jogada ao submundo. No caso da Serena, o submundo ou o inferno se tornou o lugar em que ela estava. Às vezes, para que nós comecemos a nossa jornada de Perséfone, nós não precisamos sair de onde estamos, mas quando a situação muda a ponto de nós mergulharmos no caos, é ali que o arquétipo de Perséfone é tão ativado. Então Serena deixa de ser apenas o objeto da narrativa e se torna a pessoa que vai narrar. Ela começa a manipular as situações, usar seu charme para conseguir o que quer e, acima de tudo, dá adeus àquela ideia infantil de que a vida vai ser um conto de fadas. A Serena entende que no seu coração há uma conexão inevitável com a escuridão e, ao invés de fugir dela, ela simplesmente vai aceitar. Ela nunca vai ser a perfeição intocável que todo mundo imagina, mas é exatamente isso que a torna tão fascinante. Ela é complexa, imprevisível e magnética. Assim como a Perséfone, ela nunca será um peixe fora d'água, porque ela pertence aos dois mundos de uma vez. E essa dualidade é que faz com que ninguém consiga desviar o olho dela. E eu acredito que esse seja o segredo do carisma, da atração da Serena. Ela representa de uma forma muito humana algo que todos nós já sentimos em algum momento, que é a batalha entre o que o mundo espera de nós e o que nós realmente somos, entre o desejo de fazer o bem e ser a luz e a atração inevitável pelo desconhecido. E quando nós falamos desse visual meio Serena, meio Perséfone, nós falamos de algo que envolve o suave feminino, ao menos visualmente, é claro. Então é uma mulher que ela tem essa ideia de ser meio dourada. A Perséfone, ela tem muito envolvimento com o vermelho e o rosado, a romã em si, mas quando você vai ver as vestes que ela costuma usar nas pinturas, são vestes em tons meio esbranquiçados, bege, rosados. O seu cabelo é ruivo, meio loiro, longo e não muito definido, ele tem aquelas ondas mais naturais. E eu sinto que nisso a Serena acertou em cheio. O cabelo dela é muito Perséfone. Quanto às roupas, por mais que Perséfone use muito nas imagens roupas mais esbranquiçadas, eu acredito que exatamente por ela ter essa dualidade entre a luz e as trevas, ela pode usar os dois tipos de roupas. Uma Perséfone mais do lado de Hades vai usar muito uma roupa mais preta, uma roupa mais sexy, mais pele à mostra, se ela quiser. E uma Perséfone mais do lado de Deméter
rainha da primavera, pode usar um vestido florido, pode usar véus, pode usar uma roupa mais soltinha, tudo isso cabe. Quando nós olhamos o guarda-roupa da Serena, ela faz uma flutuação muito grande entre esses dois estilos. E é claro, a maquiagem a gente traz para um lado mais suave. Novamente, porque mesmo quando as duas estão ali envoltas na energia do submundo, elas ainda têm aquela cara de donzela da primavera. O que é muito legal, porque a gente sempre pensa que a garota que vai estar ali, naquela energia mais trevosa, vai estar usando preto. Mas nem sempre é assim. Nós podemos ter todas as formas que nós quisermos. E quando nós falamos de fragrâncias que estejam ali alinhadas com aquela energia de Perséfone, eu gostaria de propor uma nota olfativa diferente que muitas pessoas não cheiraram ainda, que é a nota de romã. Que na Perfumaria Nacional nós temos a Lis Flora, de O Boticário, que tem cranberry, romã, limão, pera e mandarina. É claro, aqui eu só trouxe algumas notas, mas esse perfume é um buquê cheio de flores e frutas, a cara da primavera. Agora, se você quer um perfume que represente Perséfone quando ela está no submundo, a cara do inverno, eu te indicaria o Euforia da Calvin Klein. É um perfume que tem romã, orquídea negra e lótus. Além, é claro, da violeta negra e do mogno. Um perfume sensual, misterioso e que ainda traz muito de um buquê de flores nascidas em pleno caos. E na minha opinião, o arquétipo de Perséfone é um ótimo arquétipo para quando você está passando por muita mudança na sua vida e você ainda está descobrindo o seu novo poder. É um arquétipo para uma mulher que vai surgir como uma rainha governante vitoriosa, mas nesse momento está vivendo uma dualidade muito forte entre pontos diferentes de sua própria vida e vai viver isso sem medo, sabendo que vai ser grandiosa em cada passo. Mas me conta aqui nos comentários, você se identifica com essa dualidade? Ah, e também me escreve. Você acha que você é mais a Serena, que tem uma energia mais Perséfone, ou a Blair, que tem uma energia mais Atena? Quero saber qual desses dois arquétipos te define mais. Se você gosta desse tipo de vídeo que fala de arquétipos de deuses gregos, eu vou deixar aqui como indicação um vídeo que eu fiz do arquétipo de Afrodite. Já curte e se inscreve no canal, porque eu sempre trago análises que vão fazer você enxergar seus personagens preferidos de um jeito completamente novo. Aqui foi a Lilith. Uma semana brilhante para você.